A paz do Senhor, meus irmãos, estamos de volta para mais um vídeo apresentando a lição da Escola Bíblica Dominical. Eu sou Jefferson Pereira e nessa semana nós estaremos apresentando a lição de número 8, que estaremos estudando no dia 19 de novembro de 2017, com o título Salvação e Livre Arbítrio. Esse é o título da nossa lição da semana. E como sempre fazemos, vamos estar aqui apresentando as principais partes da nossa lição, com foco em suscitar o interesse naqueles irmãos, irmãs e amigos que não estão participando da Escola Bíblica Dominical. Então o nosso propósito é dar um incentivo, mostrando a lição, mostrando os assuntos, mostrando os conteúdos para aqueles que não estão participando da Escola Bíblica Dominical. Textuário da semana é um texto que está em Salmos 25, versículo 12, que diz: Qual é o homem que teme ao Senhor? Ele o ensinará no caminho que deve escolher. Aí nós vimos já na lição falando sobre escolha. Quando nós falamos em livre arbítrio, é inevitável falarmos sobre escolhas. E aí o nosso textuário já começa dando a pista, dando aí esse caminho para os assuntos da lição. A verdade prática. O projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com a sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem. Repetindo, o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Todavia, de acordo com sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem. As leituras da semana, leitura diária, todos com base bíblica, conforme você está vendo aqui na tela. Segunda-feira, Deus dá ao homem capacidade de fazer escolhas. Terça, a liberdade de escolher entre a bênção e a maldição. Quarta, o povo escolhe não obedecer a Deus. Quinta, a salvação é pela graça, mas o homem precisa decidir aceitá-la. Sexta, o homem escolhe se submeter ou não ao jugo da escravidão. E no sábado, o salmista decidiu andar pelo caminho da verdade. Seguindo com a próxima sessão da lição, é aí a leitura bíblica em classe, que esta semana está localizada no Evangelho segundo escreveu João, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo de número 21. Então você pode conferir na sua Bíblia, ou mesmo pode dar uma pausa aqui no vídeo e fazer esta leitura. Os objetivos da semana, temos como objetivo geral explicar que o projeto primário de Deus foi salvar a humanidade. Contudo, de acordo com sua soberania, concedeu o livre arbítrio ao homem, com 3 objetivos específicos. O primeiro, mostrar que a eleição bíblica é segundo a presciência divina. O segundo, discutir a tese bíblica de Armínio a respeito do livre-arbítrio. Terceiro, conhecer a respeito da eleição divina e do livre-arbítrio. Então, são os objetivos específicos da lição da semana. Aí nós já entramos no textuário e, como sempre, nós aqui avisamos, esse vídeo não tem como objetivo entrar em pormenores, em detalhes sobre o assunto da semana, mas em suscitar o desejo dos amigos que não estão participando de estarem presentes, ou até mesmo aqueles que vão participar, mas estão na correria do dia a dia e muitas vezes não conseguem se deter na lição e aí vão ter um panorama do que vão ver no domingo na Escola Bíblica Dominical da sua congregação. Então, no primeiro ponto da semana ou da lição, nós temos aqui a eleição bíblica é segundo a presciência divina, com o primeiro subponto falando sobre a eleição de Israel. E como sempre fazemos, destacamos aqui alguns textos em amarelo para fazer comentários rápidos e apresentarmos
um pouco de cada tópico. Então, nesse texto que nós separamos aqui, identificado aí de amarelo, Deus chamou o patriarca e lhe fez promessas. Está lá em Gênesis capítulo 12, versículo do 1 ao 3. Livre e espontaneamente, o amigo de Deus respondeu positivamente ao chamado. Então, por aqui nós já entendemos que a eleição de Deus não é algo impositivo, mas é um chamado de Deus, e aí o homem ele tem o direito de escolha de responder positivamente a esse chamado ou não, né? Ou negá-lo. Partindo para o segundo tópico da lição, ou subtópico do primeiro tópico, fala sobre a eleição para a salvação. O primeiro ponto, nós vimos a eleição de Israel, ou seja, a escolha, o chamado de Israel. Chamou Abraão e dele fez uma grande nação através da sua fé. E no segundo subtópico fala sobre a eleição para a salvação. E nesse texto nós destacamos aqui em amarelo o seguinte: entretanto, as Escrituras mostram claramente que quem crê será salvo, mas quem não crê será condenado. Nós sabemos que muita gente acredita que Deus ele escolhe ou ele elege uns para a salvação e outros para a perdição. Mas quando nós começamos a conferir a Bíblia, realmente nós entendemos que Deus ele chama a todos. E aquele que crê na obra que Jesus realizou na cruz e segue o chamado para a salvação, para ser salvo através da fé, pela graça de Deus, ele vai ser salvo. Mas quem não crê será condenado. É o texto que está lá em Marcos capítulo 16, versículo de número 16. O terceiro subponto do primeiro ponto fala sobre a presciência divina. E nesse texto nós apenas destacamos uma definiçãozinha bem simples de presciência. Quando diz presciência, é a capacidade de Deus saber todas as coisas de antemão, ou seja, saber antes que elas venham a ocorrer. Então, presciência, saber antecipadamente, é diferente de determinar quem será salvo e quem será condenado. Deus conhece, Deus sabe, mas o desejo de Deus é que todos venham ao conhecimento da verdade e venham a ser salvos. No segundo ponto da lição, o comentarista ele traz sobre um assunto sobre Armínio e o livre-arbítrio. Sabemos que a Assembleia de Deus, no Brasil, nós estamos estudando a lição da CPAD, que é um órgão da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Então, as igrejas da Assembleia de Deus, elas creem e aceitam largamente os ensinamentos de Armínio, que foi um holandês, pastor de uma igreja em Amsterdã, que recebeu o título de doutor de teologia pela Universidade de Leiden. E nesse texto aqui nós destacamos o seguinte, que para Armínio a principal característica dele seria a defesa do livre arbítrio humano. Então, essa tese que Armínio desenvolveu foi chamada de arminianismo. Então, essa tese dele ela se contrapõe às teses de Calvino, que são muito ligadas à predestinação. Deus determinando alguém para ser salvo e determinando também alguém para ser condenado. Para Armínio é diferente. Então Deus ele dá a possibilidade de todos serem salvos, mas a escolha fica por parte do homem. Deus ele libera a sua graça, mas o homem mau e que não crê na palavra de Deus, ele pode resistir à graça e não ser salvo. Então, seguindo aqui para o segundo subponto do segundo ponto, falando diretamente do livre-arbítrio, que é a possibilidade que os seres humanos têm de fazer escolhas e tomar decisões
que afetam o seu destino eterno, especificamente se tratando da salvação. Ou seja, Deus ele coloca dois caminhos. O próprio Jesus Cristo falou e confirmou palavras que já haviam sido ditas ao povo de Israel no Antigo Testamento em diversas situações. Então Jesus ele ensinou que há dois caminhos, um largo, espaçoso, que leva à perdição, e o que leva à salvação é o caminho estreito. Então quem quer realmente ser salvo, ele vai escolher andar pelo caminho estreito. Não é fácil, mas é o caminho que leva à vida eterna. O terceiro subponto do segundo ponto fala sobre o livre-arbítrio na Bíblia. E para resumir esse ponto, nós destacamos o texto de Romanos 10:9 que diz: Se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então o homem ele tem que declarar e aceitar e mostrar para todos a sua livre escolha de seguir o Senhor Jesus, de confessá-lo como Salvador, de crer que Deus o ressuscitou dos mortos e de ser salvo pela pessoa bendita do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos desse lado direito pontos básicos da doutrina de Armínio. Primeiro é que a predestinação depende da forma de o pecador responder ao chamado da salvação. Logo, acha-se fundamentada na presciência divina. Não é um ato arbitrário de Deus. Deus sabe, mas não é Deus que determina. Segundo, Cristo morreu indistintamente por toda a humanidade, mas, somente serão salvos os que crerem. No terceiro, como o ser humano não tem a capacidade de crer, precisa da assistência da graça. Ou seja, a graça dá condições ao homem dele crer na palavra de Deus, crer nas obras de Deus, crer na obra salvífica de Cristo e de assim ser salvo. Apesar de sua infinitude, a graça pode ser resistida, conforme nós já comentamos acima. E quinto, nem todos os que aceitaram a Cristo perseverarão. Nós sabemos que serão salvos aqueles que perseverarem até o fim. No Conheça Mais da semana, temos uma explicação rápida sobre eleição divina e livre-arbítrio. Na Bíblia temos tanto a predestinação divina como a livre escolha humana. Em relação à salvação, mas não uma predestinação em que uns são destinados à vida eterna e outros à perdição eterna. Por outro lado, a ênfase inconsequente à livre vontade do homem conduz ao engano de uma salvação dependente de obras, conduta e obediência humanas. Então, para conhecer mais, aí, leia a Teologia Sistemática Pentecostal da CPAD. O terceiro ponto e último da nossa lição é a eleição divina e o livre-arbítrio. E aqui nós destacamos alguns textos. No primeiro subponto que fala sobre a eleição divina. A eleição é uma escolha soberana de Deus, ou seja, ninguém pode questionar, que tem como objetivo ou como objeto de seu amor todos os seres humanos. Ou seja, Deus dá a condição de qualquer um ser eleito. Em Jesus, já nessa segunda parte marcada em amarelo, em Jesus Deus nos elegeu com propósitos específicos para pertencermos a Cristo, para a santidade, para a liberdade, para a paz, para o sofrimento e para a sua glória, conforme os textos que estão aí citados, nesse subponto. No segundo subponto do último tópico, fala aqui da escolha humana e do fatalismo. Destacamos apenas o texto que fala sobre o fatalismo, que são acontecimentos que operam independentemente da nossa vontade e dos quais não podemos escapar. Então a salvação ela não é uma fatalidade. É algo que acontece, que mesmo nós não querendo sermos salvos,
vai acontecer porque tem que acontecer. Da mesma forma, para quem é perdido, a pessoa não quer ser perdida de forma alguma, não quer ir para o inferno, mas não tem jeito porque é uma fatalidade, é um fatalismo que aconteceu na vida dele, ele tem que ir para o inferno. Não é assim que as coisas acontecem para Deus. No terceiro e último subponto, fala sobre a possibilidade da escolha humana. E aí o texto, para fecharmos a nossa apresentação da lição de hoje, é o texto que diz: todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Um trecho aí de João 3,16. Também, o que vem a mim de maneira nenhuma lançarei fora. João 6,37. E ainda mais, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Romanos capítulo 10, versículo 13. Então podemos ver que essa lição do próximo domingo está muito interessante. Muita coisa boa nós poderemos estar aprendendo ao participar da aula do domingo que vem na Escola Bíblica Dominical. Aprendendo sobre o destino eterno do homem, sobre a salvação e sobre a participação do homem escolhendo ser salvo ou não. Então Deus dá condições a todos os homens de serem salvos, mas a escolha fica a cargo do ser humano, fica a cargo do homem. Então eu agradeço a você que assistiu até aqui, mais esse vídeo. Compartilhe com aquelas pessoas que ainda não estão participando da escola. E curta o vídeo, espalhe, para que mais pessoas possam estar aí participando dessa obra de Deus grandiosíssima que é a Escola Bíblica Dominical. Que o Senhor nos abençoe, nos ajude e continue sempre nos abençoando e nos ajudando cada vez mais, porque Deus, Ele é e vai além do que nós pedimos e pensamos. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.